No início da década de 1960, principalmente 63, 64, o Brasil vivia, o povo brasileiro vivenciava algo semelhante ao que os venezuelanos vivem e sofrem nos dias atuais. O Brasil foi transformado num verdadeiro inferno, num verdadeiro lamaçal por comunistas e bandidos que ocupavam as cadeiras do poder naquela época. João Goulart, comunista presidente, abandonou a cadeira de presidente da República, fugindo para o Rio Grande do Sul, se homiciando depois no Uruguai. No dia 1º de abril de 1964, o presidente do Senado Federal e do Congresso da época, senador Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência do Brasil, dando posse no dia 2, conforme a Constituição de 1946, ao deputado, presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli. Passaram-se alguns dias e o Congresso Nacional, os representantes do povo, através do voto, elegeram presidente do Brasil, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, o qual tomou posse como presidente no dia 15 de abril daquele ano. Não houve golpe militar. E eu desafio qualquer comunista que seja a ler um livro de história escrito por pessoa séria, a provar a quem quer que seja que houve golpe ou ditadura militar. Posteriormente à posse de Humberto de Alencar Castelo Branco, nenhum presidente militar repetiu o mandato. Todos saíram depois de 4 anos no poder, escolhidos seus sucessores pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo da época, através do voto. Culminando em 1984, pela mão do general Figueiredo, presidente, a abertura política ou o retorno dos ladrões e bandidos que assolavam o Brasil e assolam até os dias atuais. Não houve ditadura militar, houve governo intervencionista militar constitucional, ok? E o maior mal que os militares fizeram na época foi de não ter emparedado e fuzilado sumariamente vagabundos e bandidos comunistas do tipo Zé Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, o sequestrador Franklin Martins, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, ok? Gilberto Gil e todo esse lixo que assola e aterroriza o povo brasileiro até os dias atuais. Os militares salvaram o Brasil em 1964 e nós haveremos de comemorar agora, no dia 29, data escolhida pelo Palácio do Planalto, para juntos com as Forças Armadas, com o povo de bem do Brasil, lembrar desse feito histórico, do resgate do Brasil e da derrocada dos comunistas. Fato repetido agora, através do voto sagrado do povo brasileiro e dos nossos atuais militares, comandados por Jair Bolsonaro, os quais estão impedindo de ver o Brasil transformado numa Venezuela, numa Cuba, ou numa qualquer ditadura sanguinária, comandada por esses bandidos que foram derrotados através do voto e derrocados do poder máximo da nação brasileira. Comemore e comemore muito. Diga aos seus filhos a verdadeira face da história. Não houve ditadura e não houve golpe militar. Houve um governo militar intervencionista, constitucional, por clamor do povo, por um chamamento do Congresso Nacional
de 1964. Ok? Muito obrigado.